pessoal, eu vou fazer uma aula hoje sobre uma introdução, né, do direito urbanístico, que é uma proposta inicial. Como eu disse para vocês, a gente quer trabalhar hoje com vocês, de maneira geral, legislação urbanística básica, enfim, moradia, estatuto da cidade, plano diretor, uso social da propriedade, né, é uma estruturação que a gente consegue se aproximar efetivamente dos aspectos introdutórios. Essa bibliografia já está lá no plano de ensino, né, mas aí tem o Kiosh, a Arada e a Daniela, que são trabalhos bem simples, que dá para vocês, né, depois dar uma revisada, que é bem interessante para poder entender um pouquinho. Alguns aspectos conceituais, né, origem das cidades, eu vou fazer uma trajetória um pouco mais rápida, né? Eu vou detalhar, mas só para que depois, se vocês quiserem se aprofundar, vocês têm uma estruturação tem uma ideia mais estruturada, né, de onde vocês buscar essas informações. Conceito, objeto, princípio de natureza do direito urbanístico, né? Aí um panorama histórico, né, do direito urbanístico brasileiro e política de urbanização aí de forma geral. Tá? Hipóteses para o surgimento da cidade, aí especializações profissionais, né? Então sacerdotes, soldados, artesãos, né? Então é uma estruturação que a cidade se forma, né? Ela vai surgindo aí a partir dessas especializações. Então ela sai da agricultura em si, né? E aí se estrutura para especializações, né? E aí a gente tem a idade dos metais como marco, né, das dominações, as cidades fortificadas, um pouco das cidades, registro de antigas cidades nas margens ocidental do Rio Nilo, né, cidades que localizam-se nas proximidades, né, de uma necrópole, né, aí no período pré-dinástico, né, e aí essa estruturação que vai surgindo. Agora dou um salto aí para megacidades, né? Então vocês têm há uma projeção, né, de nós termos quase 50 megacidades até 2030. Mas a gente tem aí Tóquio, eu destaquei aí no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então aí mostra um pouco como são constituídas essas megacidades, né? Então aí você tem cidades que têm uma estrutura, né, um pouco mais formalizadas e outras cidades que, né, têm vários tipos de problemas. Eu vou mostrar para vocês um pouco dessas figuras aí, né? Então, um pouco do mapa aqui, né? Aí tem algumas cidades aí que vocês algumas megacidades aqui, né, na América do Sul, continente asiático, enfim. Aí até para a gente depois, mais à frente, discutir um pouco essa questão do adensamento, de quantidade de pessoas, né, em determinado local e a relação com a pandemia. Acho que é bem interessante discutir isso. Né? É um pouco das megacidades, né, e tem algumas figuras para vocês, né, lagos na Nigéria, né, então a quantidade, aí um pouco da desestruturação, né, das megacidades, um pouco de como funciona Delhi na Índia, né, uma desordem do movimento social da cidade, né, então aqui nós temos Manilha, né, na Filipina, então aí vocês, né, a gente fala muito agora de distanciamento social, né, como é que você vai trabalhar um distanciamento social dentro de uma proporcionalidade, né, que a gente mostra aí, né, nessa figura, né, muita gente concentrada, veículos de pequeno porte, enfim, a gente tem uma estrutura muito desorganizada, né. Aí é um pouco do resultado, né, que as megacidades vão trazer. Então tem um resultado ambiental, aí você tem o Rio Tietê em São Paulo, né, aqui Pirapora do Bom Jesus, em torno de 40, 50 quilômetros de São Paulo, mas é o resultado do Rio Tietê aqui, né, que são espumas que são formadas, inclusive em época que tem muito vento e tal, e essas espumas vão para a cidade, né? Então essa é uma estrutura ambiental, né, que mostra bem o resultado de uma megacidade que não tem uma estruturação voltada com a preocupação ambiental. E aí São Paulo a gente tem como referência aí o Rio Tietê, que é bem problemático, né? Mumbai na Índia, né, as pessoas, né,
se organizando em espaços, né, precários, né, sem qualquer infraestrutura básica, né? Tem um pouco para mostrar para vocês isso. Né? Aqui é Rocinha, no Rio de Janeiro, né? Uma estrutura. E aí você tem Rio de Janeiro e São Paulo, né? Com um problema sério em relação a essa estruturação, não só das favelas. Você vai para a periferia, você vai encontrar é, falta de infraestrutura, uma problemática enorme, né, relacionada a saneamento, enfim. Hong Kong, tá, a cidade de Kowloon, isso inclusive já incluíram esse conjunto de edificações, né, como um lugar mais adensado, né. Então ela tinha lá 33 mil pessoas em um espaço de 0,3 quilômetros quadrados. Você imagine essas pessoas todas amontoadas. Né? As questões sanitárias, né, mostram a total inviabilidade, né, de uma situação dessa. Né? Imagine numa pandemia as pessoas convivendo aí dessa maneira. Né? A questão do deslocamento para o espaço urbano, então há uma previsão até 2050 a gente para ter 70% das pessoas vivendo aí nas áreas urbanas, né? Então, em 2009 já temos 50%, né? Então, há um crescimento, há um deslocamento enorme, né, do rural para o urbano e sem a preparação da infraestrutura necessária, né? E aí, obviamente que não é só infraestrutura, né? A gente tem uma demanda, né, que não está sendo observada, né? Sanitária e saúde, emprego, habitação, enfim, nós temos aí uma série de questões. Um percentual de área urbanizada no mundo, para a gente ter uma ideia, né? Então, o mundo 2,7, as regiões desenvolvidas 3,8, né? A não desenvolvida 2, então aí as desenvolvidas têm mais área urbanizada. O Brasil está, né, numa faixa intermediária aí de 3%, tá? Então, mostra que nós precisaríamos ter avançado um pouquinho mais nas questões de urbanização. Um pouco de números também, tá? Hoje a gente já está com mais de 200 milhões de habitantes, aproximando aí de 87% na área urbana, né? Isso diminui o percentual da área rural, né? Na América Latina, nós temos 78% na área urbana, então vocês observem que na América Latina a gente já tem um crescimento enorme na área urbana, dentro daquela proporcionalidade, ultrapassando até aquela proporcionalidade da média mundial. Então isso é preocupante. Né? Um pouco dos números locais, né, da região norte, agora em 2020, a previsão de 19 milhões, o Tocantins é 1,6 milhão de habitantes aí, né? E aí também aguardando o censo para ter números mais aproximados. Né? Um pouco da questão do déficit habitacional, Brasil 5,9 milhões, Norte 487 mil, Tocantins 43 mil, enfim, aqui é mais para referenciar para vocês essa questão quem está inserido nesse déficit. Né? Então, o Brasil, nós temos 91%, né, na faixa de até 3 salários mínimos. Né? E o Tocantins, né, como vocês podem observar, está dentro da média nacional. O que acontece efetivamente, né, para se estruturar a política habitacional, eu tenho que utilizar esse parâmetro. Né? Então, o que nós estamos vendo? Né? Políticas habitacionais para faixas salariais bem superiores a 3 salários mínimos. Né? A própria Casa Verde Amarela que foi implantada agora, né, no novo governo, ela tem um parâmetro acima dessas faixas salariais. Então, o que se observa? Se eu não trabalhar políticas, né, para resolver essa faixa de até 3 salários, e essa faixa efetivamente
quem resolve, né, é o Estado, né? Porque o mercado não consegue resolver até 3 salários mínimos, não. Então, nós precisamos nos voltar para essa questão, senão nós vamos resolver o problema do déficit habitacional, tá? Pouco, aí um pouco da estruturação da questão do urbanismo, do direito à cidade, né, que eu acho que é importante a gente ter um ponto inicial para ter um referencial. Aí eu trago para vocês Lefebvre, né, que questiona a vida aí cotidiana na cidade moderna, e aí ele utiliza o espaço, e aí em 68 ele traz o direito à cidade como uma referência, e aí a gente começa hoje muito usual o direito à cidade, até se confunde, né, com o termo jurídico, mas o direito à cidade ele tem uma estruturação, né, pensando no espaço, né, que é o objeto de estudo de Lefebvre, com uma estruturação em amplitude muito maior do que se resumindo especificamente a questão jurídica. Tá? Então, já ultrapassamos aí o cinquentenário, né, do direito à cidade e precisamos, né, estruturar e pensar aí, né, em avançar para que nós consigamos melhorar a situação das pessoas na cidade. Né? Bom, o marco da teoria geral da urbanização, né, ele vem por Ildefonso Cerdá. O Ildefonso Cerdá é o que projeta Barcelona, né, e ele trata, né, a urbanização como uma ciência que se preocupa com a sistematização e desenvolvimento da cidade, né, buscando determinar melhor posição de ruas, edifícios, obras públicas, habitação privada, enfim, o modo, né, que a população possa gozar de uma situação sã, cômoda, né, e estimada. Então, o urbanismo ele vocês, né, vão encontrar depois várias estruturações conceituais que vai se aproximando, né, dos aspectos sociais propriamente ditos. Né? Aí eu trazendo um pouco um conceito que ultrapassa esse limite da cidade, né? Então Howard ele traz a cidade jardim, né? Então ele cria uma nova concepção de urbanismo, isso na Inglaterra, né? E começa a criar as cidades jardins que se propõe, né, a resolver toda a sua estruturação internamente e, em alguns momentos, recorrer à chamada metrópole. Tá? Então, assim, grosso modo, o que nós temos hoje para fazer uma analogia mais simplista, né, os condomínios que foram criados em vários locais aí do país. Né? Então, esses condomínios eles se estruturam para não depender, né, do centro. Tá? Então, Howard ele diz o seguinte: aí, nesse caso, o urbanismo ultrapassa os limites da cidade, né? Engloba um território mais amplo, né? E uma influência mútua, né, entre a cidade e esses novos limites. Né? E aí, na verdade, eu tenho que pensar nessa estruturação da cidade de jardins como uma forma sistêmica e conjugada. Né? Na verdade, a cidade de jardins, elas não avançam, né, na sua estrutura, né, e terminam se juntando em metrópoles, né, enfim, ela não, na sua estrutura conceitual, ela termina não avançando pouco do que busca, né, o urbanismo moderno, então aí descongestionar o centro das cidades. Então é interessante porque, veja bem, as cidades elas têm um congestionamento, né, de veículos enorme, então a gente tem que pensar numa outra estruturação de cidades e, por outro lado, o centro das cidades não tem, no Brasil, por exemplo, tem pouca gente morando na cidade. Então, as cidades, elas, durante a noite, por exemplo, são vazias. Então, é um movimento também que tem que ser repensado. Né? Então, se você pegar a Europa, que já fez esse movimento reverso, né? Então, hoje, várias cidades europeias, hoje, tem bastante gente morando no centro, né?
e que faz, né, esse centro criar vida e ter uma nova estruturação até noturna, tá? Enfim, coisas que ainda no Brasil não ocorrem. Então você vai em São Paulo à noite, Rio de Janeiro à noite, no centro dessa cidade, Palmas, né? Palmas, você vai na JK a partir das 8 horas, você observa claramente isso. Então, nós precisaríamos de mais pessoas morando no centro, porque veja bem, o centro tem infraestrutura, né? Então, a possibilidade da pessoa ter, inclusive, uma, uma, uma qualidade de vida melhor morando no centro, né? Aumentar a densidade, é o que eu coloquei, a densidade do centro, né? Então eu trabalho, moro, tenho lazer, né, dentro de um espaço, e aí é um pouco do que Paris está fazendo agora, né, chamado, o movimento chamado Cidade em 15 Minutos, né? Então isso é estruturado para que os meus deslocamentos para resolver as minhas questões, elas não ultrapassam de 15 minutos sem depender de transporte. Então, é algo mais ou menos estruturado dentro desse pensamento. Aumentar os meios de circulação, né? Ampliar áreas verdes e áreas de lazer. Né? Então, é o que eu acabei de falar. Né? Então, eu moro, eu trabalho, eu tenho os meus espaços públicos de lazer, enfim, tudo dentro de uma condição que eu consiga me deslocar sem grandes, né, sem grandes deslocamentos, né, na verdade. Um pouco do Brasil, né? É, a gente tem um marco a partir do século XIX, né, que é a fundação de Belo Horizonte, que substitui aí Ouro Preto, que era a capital de Minas, né? Aí a gente tem um projeto elaborado em 1894, né, por Arão Reis, depois substituído aí por Francisco Bicaro, né? Então, aí a gente tem as cidades planejadas, né? Então, Belo Horizonte para ser a capital, né? É interessante que depois em Goiânia, a própria Brasília, Palmas, enfim, aí tem algumas cidades, né? Sinop, né? Enfim, a gente tem algumas cidades planejadas. Só para pontuar em relação ao Belo Horizonte, até para que vocês enxerguem, né, a origem e a atualidade, né? Belo Horizonte é uma cidade planejada que no ano passado teve sérios problemas relacionados a enchentes, né? Então, inclusive agora tanto Belo Horizonte, Rio, São Paulo estão preocupados, né, com as canalizações, né, que ocorreram das águas, né? Então as águas foram canalizadas, né, em espaços de córregos, rios, canalizados, e agora inclusive eles estão, né, é, é, saindo desses espaços, né? Então você viu, por exemplo, em Belo Horizonte a água virar um chafariz, né, esses rios pelo volume de água que tentaram represar, e agora, né, teriam que ter pensado, né, esses espaços de planejamento de maneira diferente. Então, acho que é um problema sério da cidade hoje, né? Então, o direito urbanístico aí como marco regulatório, né? Então, é interessante porque as pessoas, mesmo dentro do direito, né? Vocês imaginem em outras áreas, né? As pessoas têm dúvida em relação ao direito urbanístico, se ele é efetivamente um ramo de direito. E porque ele tem regras e normas reguladoras, né? Então, uma estruturação de fortalecimento maior a partir de 88. Então, de qualquer maneira, né, hoje, né, já é uma estrutura muito mais comum, a gente está ouvindo, principalmente, né, dentro das cidades brasileiras, né, se falar no direito urbanístico, e essa estruturação das cidades, que, né, a partir do ordenamento do território e várias outras questões semelhantes, né? Então, aí o conceito, né, de direito urbanístico, um conjunto de preceitos e normas, né, das quais a administração se vale, ele trata do ordenamento do território urbano ou não, tá? Eu extrapolo isso para o município, né? O próprio estatuto da cidade, quando ele fala do plano diretor, ele extrapola isso para o município, tem uma amplitude um pouco maior, né? E aí, o importante, em nome do interesse coletivo, né, eu passo a pensar na cidade, né, eu passo a pensar no município se integrando, né, e aí os titulares dos direitos, né, de propriedade, né, a propriedade
a gente tem aí o uso social, enfim, algumas coisas que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, um pouco também objeto de discussão aí, né, quando a gente for falar mais especificamente do Estatuto da Cidade, né? É, então, direito, conjunto de técnicas, regras, instrumentos jurídicos, né, sistemáticos e formados aí por princípios. Então, o direito urbanístico tem princípios, disciplina de comportamento urbano relacionado aos espaços habitáveis, né? Então, como as pessoas vão se distribuir espacialmente, né? Como é que vai se estruturar, técnicas de adequar o espaço físico às necessidades da moradia humana, enfim, toda a estruturação da cidade. Aí a gente fala um pouco também da questão do desenho urbano, né? Para frisar, né, a importância da questão da propriedade, né? Como entender o processo da propriedade no Brasil, né? Ela, ela se inicia efetivamente, né, dentro do marco regulatório a partir da instituição da Lei 601, de 1850, né, que é promulgada pelo Império, e depois ela é denominada como Lei da Terra. E aí tem toda uma história envolvendo a legislação, porque na verdade eu tenho já vários movimentos, né, voltados para a abolição. E aí se cria uma alternativa de restringir a questão da propriedade, mas ela recebe o status de mercadoria, né? E aí elas são legalizadas através do registro público paroquial. Então, para quem já tinha propriedade, a delimitação e ao registro paroquial. O governo vende as terras devolutas em alça pública, né, termina medindo, demarcando, né, e descrevendo a porção das terras de maneira declaratória. Eu limito o acesso à terra. Tanto é que, com a abolição em 1888, há um deslocamento, inclusive, dos escravos, né, depois da libertação, terminam se deslocando para o Rio de Janeiro, São Paulo, então eu mostrar um pouquinho à frente isso. Tá? Então a gente tem uma estrutura matriz rural urbana, aí, Rio de Janeiro, um pouco do que eu estou colocando, então a gente já tem o Rio de Janeiro, essa matriz urbana, ela vem com a instalação da família real, e São Paulo tem a economia cafeeira. Né? Em São Paulo ela tem uma população, ela tem um crescimento, né, que ainda continua, né? Embora há uma estabilidade, mas para vocês terem ideia, né, a população cresce para 40 mil habitantes em 1886, né? 260 mil em 1900, e 1920 ela já tinha 580 mil. Aí esses números é para vocês terem ideia, e vai dobrando, né? Então é um crescimento aí exponencial, né? E o Rio de Janeiro, né, em 88, ele tem, aí no ano da abolição, já se constata 45 mil pessoas vivendo em cortiços, né, que eram chamados de cabeça de porco, né. Um pouco da estruturação do país, né, assim, né, em 37 a gente tem a criação dos institutos de aposentadorias e pensões, isso voltado para questões habitacionais, né? Então o IAPTEC, IAPI, eram institutos voltados para a indústria, para o comércio e tal, e que construíam, esses institutos de pensões começaram a construir habitações, e essas habitações elas tinham, elas eram vendidas, né, para as pessoas envolvidas com, aquela, com, a, com aquele setor, né, com aqueles setores vinculados ao instituto, subsidiados. Então você vai encontrar em São Paulo, né, muitos prédios do IAPI, muitos prédios do IAPTEC, do IAPC, né, então há uma estruturação voltada para a habitação, isso através dos institutos. Em 1946, aí a gente tem a primeira política habitacional para a família de baixa renda, e, mas só que ela sofre muito pela crise de habitação. Nós estamos falando no período de uma forte industrialização no país, voltado para a indústria automobilística. Então,
Na verdade, os investimentos são voltados para a indústria automobilística e a habitação fica em segundo plano, né? Se cria a Fundação da Casa Popular, chamada FCP, né, que padece pela escassez de recursos. Então, veja bem, a habitação ela ainda não teve no país algo mais solidificado, uma política que realmente fosse perene e que fosse estruturada para uma permanência e que tivesse uma abrangência, né, que conseguisse chegar aí aos vários campos. Né? Em 63, né, a gente tem aí o Seminário Nacional de Habitação de Reforma Urbana. É interessante pontuar, né, porque a gente tem um movimento, né, de reforma urbana que aparece nesse primeiro seminário em 63, mas já anteriormente já havia mobilizações e que tem um papel fundamental em 88, né? Com a pressão exercida para a inserção, né, do capítulo de urbanismo na Constituição, que são os artigos 182 e 183. Em 64, o Banco Nacional de Habitação, né, surge o Fundo de Garantia, que serve para a estruturação do Fundo de Garantia é para habitação, né? Então ele é estruturado para isso, mas em 86 é extinto, né? E hoje nós temos a Caixa Econômica que faz esse papel, né? E foi criado também em 64 o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, né? Aí a gente eu pontuei alguns marcos, né, de maior importância, né? A gente tem a Lei 6766, que foi criada em 19 de novembro de 79, que ela substitui um decreto 58 de 1938, que trata da regularização urbana. Tá? Então, é uma lei de parcelamento de solo, que, na verdade, aparece só em 79. Ela veio como uma proposta de solução que, na verdade, não acontece efetivamente. Então, a gente tem os problemas ainda de parcelamentos até hoje. Então, aí a gente começa, né, com a Constituição, né, de 88, né, o artigo 182 e 183, depois eu falo para vocês um pouco mais detalhado, né, que é o capítulo da política urbana, que a cidade passa a ter um novo status, uma nova importância, e esses capítulos eles são regulamentados pela Lei 10.257, né, de 10 de junho de 2001, que é o denominado Estatuto da Cidade. Uma das leis que tem assim, uma referência, né, não só no país, mas fora do país também, que nós não conseguimos efetivamente aplicar na sua plenitude. A criação do Ministério da Cidade, em 2003, né? E em 2004, o Conselho da Cidade. Né? O Ministério da Cidade ele termina tendo um papel fundamental, né, no diálogo União e municípios, né? Até para que fosse possibilitasse o desenvolvimento de projetos, enfim, que houvesse também um avanço na estruturação dos municípios, mas agora em 2019 ele é extinto, né? E ele passa a ser uma simples secretaria. Então a gente vê um retrocesso enorme dentro dessa estruturação e também a questão do conselho, né? A gente tem também uma extinção agora em 2019, né, dos conselhos, e aí a questão da participação, a questão da política nacional da habitação, tudo isso, política fundiária, enfim, a gente tem um retrocesso enorme nessa estruturação dos conselhos e termina sendo bastante preocupante, né? Um pouco das competências, para que a gente entenda nessa estruturação do direito urbanístico, né? Eu passo para vocês um pouco das competências, como funcionam essas competências. Né? Então, lá no artigo 23 da Constituição diz que competência comum, né? Aí eu estou falando União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá? Então, o meio ambiente, né? Competência comum, né? Então, por exemplo, se eu tenho Secretaria de Meio Ambiente Municipal, eu posso dar licenciamento ambiental, com alguns parâmetros, né?
proteção, qualquer um desses pode trabalhar, combate à poluição, programa de construção, moradia, né, condições habitacionais e saneamento básico, né? Compete aí à União, tá? Então a União aos estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre direito urbanístico, né? Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, tá? Então compete aos municípios, aí que eu coloquei inicialmente, né? Interesse local, né? Suplementar a legislação federal e estadual, né? Ordenamento de território, né? Aí, planejamento, controle de solo, parcelamento, ocupação de solo urbano, e aí patrimônio histórico e cultural, tá? O artigo 182 da Constituição, né? Dentro do capítulo de urbanismo, né? O que é a função social da cidade, né? Para garantir o bem-estar, tem que pensar na cidade como um todo. Então, a cidade ela tem que ser desenvolvida, ela tem que pensar no seu planejamento, né, de maneira homogênea. Então, eu não posso privilegiar áreas, né, se eu privilegiar determinada área em detrimento à outra, né, eu não estou atendendo a função social da cidade. Então, é um problema seríssimo, né, nas cidades brasileiras. Então, por exemplo, eu tenho tudo que eu tenho aqui no centro, eu teria que ter no Taquari, né? Preciso ter, né, a cidade distribuída de maneira equânime, né? E aí eu tenho o plano diretor, né? O plano diretor que é uma lei, né, que é aprovada pela Câmara Municipal. É um ponto, aí a propriedade urbana, né, cumpre sua função social. O plano diretor ele vai regulamentar a função social da propriedade urbana, tá? É bem interessante isso, tá? Isso aqui é o seguinte, então isso é a função social, né? Eu não posso ter o imóvel sem edificação ou subutilizado, né? Subutilizado ou não utilizado, né? Se eu não tiver o aproveitamento adequado, eu vou sofrer penalidade que vai estar estabelecida no plano diretor, tá? Então, o plano diretor que vai apontar como eu tenho que fazer para cumprir a função social da propriedade. Se efetivamente, tá, eu não cumprir a função social da propriedade, né? Se eu não fizer, efetivamente eu não parcelar, não edificar, né, eu fico sujeito ao IPTU progressivo. E se eventualmente, após 5 anos, eu pagando em IPTU progressivo, eu posso ser desapropriado, né, mediante pagamento de títulos da dívida pública pelo município. Tá? E a legislação vai penalizar a partir da obrigatoriedade, então eu sou notificado a parcelar ou edificar, né, ou utilizar. Se eu não tomar qualquer providência, eu fico sujeito ao imposto predial e territorial do ano progressivo, no tempo, né? E após 5 anos eu posso ser desapropriado. Tá? Do que consiste, né, o direito urbanístico? Né? Embora eu coloquei seja um processo ele esteja em processo de afirmação, né? É uma nova função do direito, tal. E no que ele consiste, né, efetivamente? E aí ele consiste em oferecer instrumentos normativos, né, ao poder público, né, a fim de que possa, aí com respeito ao princípio da legalidade, ao atuar no meio social e no domínio privado, através da função social da propriedade, né, para ordenar a realidade do interesse da coletividade. Então, o direito urbanístico, e como norma, né, qual é o objeto do direito urbanístico? Atividade urbanística, né? Então, toda atividade urbanística na cidade ela tem que estar normatizada, né, pelo direito urbanístico. Né? O direito urbanístico é uma ciência? Sim, ele é uma ciência porque ele tem um objeto de estudo. Né? Então, aí, além da formulação de princípios, normas regentes, né? Aí, essas normas regentes do espaço habitado, aí, né? Aí no conjunto campo-cidade. Então, ele tem, né, toda a estruturação de ciência. Né? Então, aí o direito urbanístico aí tem como objetivo que a gente coloca esse conjunto de normas jurídicas reguladoras, né, da atividade urbanística, como funciona a cidade. E como ciência, né, ele busca o conhecimento sistematizado, né, dessas normas e princípios reguladores.
Então, natureza jurídica, então, são normas cogentes, né? O que é isso, né? Ela impõe por si mesma, né? Então, não preciso do arbítrio individual, né? É uma norma, né, que está direcionada para toda a sociedade, né? E aí ela tem, né, um pouco do direito administrativo, né? Ela tem que estar definida, né, em norma escrita, em lei, enfim, né? Sob pena de não, se não estiver definida, não tem a validade. Então, o princípio jurídico é um princípio jurídico fundamental, né? Que é voltado aí para o direito administrativo, inclusive. Tá? Aí, questão epistemológica, né? Aí eu faço a questão. É um ramo do direito administrativo? É uma especialização do direito econômico, né? Porque você, quando fala no direito urbanístico, mas tem muitas ações voltadas para o direito administrativo. Não, mas ele se volta também para o direito econômico, né? Tem questões voltadas para o direito ambiental também, né? Que a gente fala, mas que coisa do direito ambiental? Não, é um ramo autônomo, né? Ele tem normalização específica, ele tem objeto, né? Que eu falei para você, atividade urbanística, vários princípios que instituem, né? Tem institutos, tem leis próprias, né? O próprio estatuto da cidade, ele serve bastante como referência. Um dos referenciais hermenêuticas, né? Então, o uso da propriedade urbana em prol da. Aí eu falo do bem coletivo, né? Falo da segurança, do bem-estar dos cidadãos, do equilíbrio ambiental. Então, tem uma amplitude muito maior dentro dessa terminologia que eu estou trabalhando. Bom, quais são os objetivos, né? Imagem global, identidade da cidade, né? Então, né, eu estou falando um pouco da paisagem urbana, né? O direito urbanístico tem uma ligação na paisagem urbana, né? Eu preciso estabelecer regras, né? Localização, plantação, elaboração de projetos, enfim, organizar, né, a cidade de maneira geral. Um pouco do objeto, né? A paisagem urbana, né? Como eu puxei a paisagem urbana, né? O que é essa paisagem urbana? Né? Eu coloco a roupagem, né? Com que a cidade se apresenta aí aos seus habitantes, né? Então, ela revela elementos formais da cidade, né? Que se espalha aí, né, na superfície constituída aí, de edificações, logradouros, né? Então a cidade é constituída de edificações, as suas alamedas, né, seus componentes fundamentais, né, do traçado urbano de maneira geral, as áreas verdes, né? Então, efetivamente, qual é o objetivo, né, da política de urbanização? Resolver esses problemas, né, da sociedade, né? De área, espaço, aí é aliado à época, né? Que a cidade é dinâmica, então eu estruturo isso de acordo com a época. Eu preciso levar em consideração a sociedade, né? Até porque eu coloquei aqui a cidade, a transformação da cidade continuadamente, né? Dentro de um tempo, né? Então a gente tem que estabelecer também um sincronismo, né, em relação ao tempo, à cidade, enfim, é uma estrutura muito mais ampla e bem complexa, né? E que a cidade no Brasil, né, é o núcleo urbano e qualificado, né, por um conjunto de sistemas políticos administrativos. A gente tem a sede da cidade, a gente tem a sede do município, que é a cidade. Aí pode ser econômico ou não, um agrícola, familiar e simbólico, né, como sede do governo municipal, qualquer que seja a população. Plano diretor, Constituição de 88 estabeleceu a sua formalização, porque algumas cidades já faziam plano diretor, em São Paulo, Rio de Janeiro, cidades maiores já vinham com plano diretor já há vários anos, mas em 88 ele é inserido na Constituição e depois regulamentado pelo Estatuto da Cidade. E aí, a gente coloca, né, a cidade alcança um patamar constitucional, né, e aí
o estabelecimento na Constituição é para cidades com acima de 20 mil habitantes, mas tem situações específicas também que tem a obrigatoriedade mesmo de cidades com população com menores de que 20 mil habitantes. Tá? Ah, o plano diretor é uma lei que é aprovada pela Câmara Municipal. Ele tem, ele tem que ter a participação popular, ele tem toda uma instrumentalização, algumas considerações, ah, urbanismo e direito urbanístico, né? Um pouco para mostrar, né, na verdade, como se entrelaçam essas questões. Eu enxergo o direito urbanístico deslocado, né? Ele tem uma estruturação dentro do pensamento, dentro do município, da cidade, né? Como é que eu trato a urbanização desenfreada e os problemas sociais, né? Então é um pouco do que eu mostrei naquelas figuras iniciais, né? Esse deslocamento rural-urbano, né, ele sem uma estruturação de demanda, né, ele gera os problemas sociais, né, e aí a questão da, das favelas, né, que a gente tem em todos os lugares do país. Né. Reorganização no mundo moderno. Então, o que a gente encontra? Né? Cidades europeias já se reorganizaram, né? Principalmente nas suas regiões centrais, mas estão em processo ainda, e nós temos, né, que pensar isso dentro de uma estruturação diferente, foi o que eu coloquei lá inicialmente, né, que seria a questão do adensamento da região central, das cidades, por exemplo, né, pra, de forma que eu consiga dar mais vida à cidade, né, e que as pessoas também se aproveitem da infraestrutura. Né? Então, veja bem, infraestrutura em qualquer cidade é muito caro. E por que eu tenho infraestrutura, né, nas regiões centrais da cidade, e as pessoas moram tão distantes? Intervenção do direito urbanístico nos processos de edificação, saneamento, transporte e ambiente. A gente vai falar no decorrer do nosso trabalho um pouco disso, né? Como é que a gente vai tratar aí um pouco do plano diretor, né? É, essa intervenção do direito urbanístico via plano diretor, ela tem uma importância fundamental no sentido de instituir, né, o que vai acontecer na cidade para os próximos 10 anos. Então, a bibliografia desse material, para hoje eu reservei, né, esses tópicos mais básicos aí, iniciais para vocês. Então, tenham todos aí uma excelente sexta-feira, uma boa semana e um bom carnaval para todos. E na próxima sexta-feira eu continuo, já entro um pouquinho no estatuto para a gente pontuar questões mais específicas e aí dar continuidade ao trabalho. Tá? Muito obrigado e até mais, até a próxima.